Cid Gomes, Senado vai dar cheque em branco na mão de Bolsonaro para fazer programa em ano de eleição? É nada. Roda o próximo vídeo, vamos lá. Os três quintos, eles tinham que fazer algumas concessões e tinham que promover mobilizações. Então, a estratégia usada foi juntar vários assuntos sobre a mesma PEC e votá-la em globo. O Senado, a meu juízo, vai destacar, vai pegar o que é relativo a precatório, pura e simplesmente, e vamos discutir. Nós temos que ouvir os governadores, nós temos que ouvir os municípios, nós temos que ouvir as entidades que representam aposentados, entidades que representem portadores de créditos, de indenizações, de desapropriações, enfim, essa questão relativa a precatório, eu acho que deve ser analisada exclusivamente sobre o ângulo precatório. Para o precatório se abre um espaço fiscal, mas esse espaço fiscal, você está falando aí, o cheque reeleição, ou tentativa de reeleição, porque eu não me iludo com isso. Ninguém consegue, você pode até comprar meia dúzia, mas você não compra uma população, você não compra uma maioria. Então, é ilusão, talvez isso ajude a reeleição de alguns deputados federais, mas eu não acredito que isso tenha resultado eleitoral. Zezinho, seu comentário, por favor. Realmente ninguém compra uma população, mas querem comprar uma eleição. Na verdade, é a maior compra de voto. E o toma lá da cá, olha aí, Fernando Bezerra, o relator da PEC dos precatórios. É vergonhoso. Virou, assim, balcão do negócio. Quer dizer, a Câmara já virou balcão do negócio. Orçamento secreto. Virou assim. Olha, tem que ter mudança. Tem que mudar. Primeiro, é vergonhoso essa bancada rondoniense. É vergonhoso o que a gente está vendo no Brasil. Tudo por conta da eleição. Ninguém pensa numa pauta Brasil, só pensa na eleição. E o Brasil em 2023 pode quebrar. Então, eleitor, pense nisso. Lembre que nós podemos renovar deputados federais e senador. Lembre-se. Ok. Amirlando, por gentileza. Olha, essa questão dos precatórios é realmente um calote, né? Quer dizer, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, é um calote. Mas eu acho o seguinte, eu olho, em primeiro lugar, a fome, eu olho as dificuldades, eu olho essa questão fundamental, que é você dar, ao menos, vida para a população. A população precisa sobreviver. E esse momento é um momento dramático. Agora, não há dúvidas que um programa desse, de Bolsa Família, ou de Auxílio Brasil, o nome que quiser, ele também vai angariar votos. Eu não discordo um pouco do senador, porque eu já faço uma leitura da história, né? Só fazer uma leitura da história e a gente vê que isso influi. O desespero, as pessoas, não é que há uma compra de votos, a pessoa se sente compensada, se sente valorizada e o que ela pode... E o contrário também é verdadeiro, né? É o voto, né? Ela só tem um Com voto certeza. para dar e ela dá o voto. Então, não sei em véspera da eleição, mas eu olho, em primeiro lugar, o aspecto humano, a fome, o desespero, as pessoas fazendo sopa de ossos, que vão buscar, assim, daquilo que é lixo nos frigoríficos, nos açougues. Onde nós chegamos, né? Onde nós chegamos. Ok. Samuel Costa, seu comentário, por gentileza. Num país como o nosso, onde é autossuficiente em alimentos, é o país que é o maior exportador de alimentos do planeta, a gente tem quase 121 milhões agora, aumentou os dados, de brasileiros com insegurança alimentar. Se os parlamentares, exemplo, os deputados federais, cumprissem a sua função típica, pessoal, que é só de fiscalizar e legislar, ou seja, fiscalizar os atos do Bolsonaro e legislar em prol do povo, não necessitaria a gente estar dando calote em precatório e discutindo o segue dos anjos. O que tem para se fazer, o que o Bolsonaro tenta fazer de uma forma desesperada, é fazer com que alguns parlamentares do Centrão, a banda podre do Centrão, se apropriem de forma cleptomaníaca do erário e tentar fazer a reeleição. E eu concordo ali parcialmente com a fala do Cid Gomes. Isso vai beneficiar alguns deputados nos seus eixos.
Por exemplo, no orçamento secreto vai ter deputado federal aqui do nosso estado, que vai pegar 10, 15, 20, até 30 milhões de reais, e ao invés de colocar a emenda parlamentar no seu estado a qual ele foi eleito, vai ocorrer o que ocorreu com o deputado federal na época do tratoraço, que ao invés de colocar em Rondônia, que estava colocando no Maranhão. Ok. Então a gente faz esse chamamento para que a população faça essa ginástica mental, esse exercício de reflexão e faça o juízo correto no ano de 2022. Josinélio, por favor. Nós estamos vivendo um tempo atípico, é um momento de se preocupar sim com a população. Existe, de fato, essa visão de ajuda e porque estamos em tempo de pandemia, então não pode ter um auxílio para o povo? Quer dizer, porque chegou na pandemia, porque chegou agora no tempo de eleição, não pode, em hipótese alguma, ajudar, porque senão vai comprar voto. Tá. Eu tenho a minha opinião em relação ao Bolsa Família, inclusive, que agora mudou de nome, que eu sempre vi como compra de voto. Sempre vi assim. Porém, nesse momento é indiscutível que, assim como o senador Amilano está dizendo aqui, vai deixar o povo passar fome? Quer dizer que porque agora tem que comprar, a visão é comprar voto. Beleza. É tempo de eleição, não pode ajudar? Pelo amor de Deus, gente, nós estamos vendo uma necessidade, é um tempo atípico, precisa ser dado a mão, e independente de ser ano de eleição ou não, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Ok. Paulo Cavalcante. Olha, na época em que todo mundo foi do para tudo, a economia vê depois, né? E aí chegamos na dificuldade. Estamos colhendo. E não é só o Brasil que é o privilegiado. Jamais. O mundo está passando por uma crise jamais vista na história moderna. Está passando por uma crise difícil. Em muitos lugares não tem alimentos para comprar. Em muitos lugares não tem gasolina para comprar. Está faltando gasolina em muitos lugares. Tem lugares que ela aumentou 300%. Então, veja bem, não é um privilégio do Brasil essa situação. Agora, quando se fala de orçamento secreto, veja bem, nós estamos numa época que precisa ajudar. Eu lembro, até uns dias atrás, um monte de gente dizendo, olha, o governo tem que fazer, o governo tem que... E o governo está fazendo. Está fazendo e agora está tendo essa falácia, essa converseira, essa coisa de ficar intervindo de uma forma totalmente errada. O povo precisa de ajuda. Chegou a hora e tem que ser. Se vai beneficiar um ou outro, eu não acredito nisso. Eu acredito que vai beneficiar o Brasil. Olha, que discurso bonito. Fake news numa TV aberta é ruim. Dizer que teve aumento de 300% do mundo, isso é história implantada pelo Bolsonaro. Não acredite, é fake news. Mas outra coisa, o que o amigo falou... Fale isso, que eu tenho dados, eu posso trazer dados depois aqui. Você traz aí, tá? que a gente vai botar. Eu tenho dados e jogo dados para você. Mas vamos lá. A Mi falou uma coisa, não, tem que dar para a comida, aquele... Sim, tem que dar, ok. Faça as reformas, vê onde é que vai. Agora, não mostrar a fonte e jogar para frente e privatizar as coisas, amigo. Fazer reforma com quem? Não, mas eu Fazer não falei reforma com privatizar. quem? Com esses Não. deputados aí? Não, eu estou te falando. Quer privatizar Com que para tipo fazer de programa reforma? social. Vocês falam Isso de é maneira bobagem. simplista. Não, isso Não é é bobagem. assim. Não, privatizar jamais. Eu não tô... Não, mas você está falando o seguinte, de onde vai tirar esse Não, dinheiro? era os Dilma teve precatórios. pedalada porque não tinha fonte, quebrou o Brasil. Aí quer quebrar o Brasil, dizer, tem que ter responsabilidade. Não, vocês, olha, vocês têm a mesma, Parcelamento dos precatórios. vocês têm a narrativa do presidente. O que o presidente fala, vocês são igual papagaio, você repete. Não, o Zezinho, para aí, eu quero fazer uma contraponto. Fique à vontade, Uma senador. ressalva aqui. Eu jamais falei, sou contra as privatizações. Você sabe que eu fui relator da CPI das privatizações e que eu tracei um libelo quanto ao processo de privatização do Brasil. Eu sou contra, radicalmente, e sobretudo setores estratégicos. Aqui podia baixar um discurso que é histórico meu, está aí nos anais do Congresso, as minhas posições. Quer dizer, então, nesse ponto, eu só falei que nós estamos diante de um dilema quanto aos precatórios que nós estávamos falando aqui, que é um calote, né? Mas que, nesse momento, quer dizer, é uma fonte de... E falei também que não há dúvidas que é um processo de angariar. Corte nas emendas. Corte, pega o dinheiro das Eu emendas. acho que- eu pega acho o dinheiro que das assim- emendas e bota dos programas sociais. Você vê que a privatização, inclusive, da venda do petróleo, os últimos leilões que houve, não houve nem compradores. Quer dizer, Ok. Bom, deixa eu dar um recado. Isso não vai dar nada. Não A tem. privatização não dá nada. E aqui está falando quem entende, tá? De privatização, ele diz que é contra a privatização, porque a privatização vai abrir para crescer mais o preço.